Mas sabe quantas vezes a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus? 1845 vezes. Portanto, a Bíblia fala muito mais da segunda vinda do que da primeira, porque na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda ele veio como servo, mas na segunda vinda virá como Senhor. Na primeira vinda os soldados romanos furaram as suas mãos e cravejaram na cruz, mas na segunda vinda ele tem na sua destra 7 estrelas. Na primeira vinda os soldados romanos furaram seus pés e cravejaram na cruz, mas na segunda vinda os seus pés é como latão reluzente, o bronze polido como refinado na fornalha, para esmagar a cabeça de Satanás e dos seus adversários. Na primeira vinda os seus olhos se encheram de lágrima quando chorou sobre Jerusalém, mas na segunda vinda os seus olhos são como chamas de fogo. Na primeira vinda os soldados romanos colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas na segunda vinda ele tem uma coroa de ouro com muitos diademas. Na primeira vinda o seu rosto ficou desfigurado na cruz, sem parecer e sem formosura, mas na segunda vinda o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda as suas vestes foram rasgadas e lançadas fortes entre si, mas na segunda vinda ele está vestido com vestes talares até os pés e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Na primeira vinda ele ficou mudo perante os seus tosquiadores, mas na segunda vinda a sua voz é como o bramido do oceano. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda os soldados romanos feriram ele com uma vara de ferro, mas na segunda vinda ele que vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele se assentou no banco dos réus quando foi condenado por Pilatos e Herodes, mas na segunda vinda ele vai se assentar no trono branco como juiz do universo para julgar Pilatos, Herodes e todos aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida. Na primeira vinda ele pagou imposto como súdito, mas na segunda vinda ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Quantos têm essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo.